Então, gente, boa tarde, tudo bom? Meu primeiro evento presencial, então a gente fica um pouco nervosa mesmo. Então, eu vou pedir para esse pessoal aqui se apresentar, apresentar o nome, pronomes e o que faz da vida. É isso. Vocês querem que eu comece ou tanto faz? Então, meu nome é Ana Fernandes, eu comecei e meus pronomes são ela, dela. Eu sou ilustradora, eu comecei a vender minhas artes faz um pouco tempo, faz acho que maio desse ano. Inclusive no Instagram, segue aí, @anaferarte. Eu também sou criadora de conteúdo, eu tenho um perfil no Instagram chamado NerdPCD, em que eu falo, que é como se fosse um blog na minha vida, que eu falo sobre questões de pessoas LGBT+, pessoas com deficiência, muito sobre o meu olhar da vida, como uma pessoa autista. Eu estou representando uma comunidade muito pouco visualizada na comunidade LGBT+, que é a comunidade assexual, que, para quem não sabe, a sexualidade é uma sexualidade, só que ao invés de lésbica, bi, gay ou hétero, e qualquer outra sexualidade que exista dentre as mais famosas, eu acho, né, nesse aspecto, ela tem a ver com a quantidade o quanto você tem a certa, entre aspas, né, muitas aspas, atração, né, não é nem vontade, assim, você sente o sexo. E é diferente, por exemplo, de uma real vontade, né, ou de um celibato, que é quando a pessoa realmente não quer. Não, o sentimento é de sexualidade mesmo. Eu também sou birromântica, né, que uma coisa é namorar, outra coisa é fazer sexo. Que daí eu namoro bastante, namoro assim, eu tô em busca de alguém agora. Correio romântico aqui agora. Ai, gente, esquece, passando vergonha aqui. Mas... que você é, amiga. Obrigada. Então é isso, eu também sou roteirista, eu trabalho no audiovisual, eu trabalho com direção de arte, e eu também faço faculdade de artes visuais. É isso. Oi, eu sou a Lila, eu sou quadrinista e ilustradora já há alguns anos. Enfim, depois quando eu paro para pensar a quantidade de anos, eu percebo que talvez seja a hora de mudar de profissão já, porque já devia estar me aposentando. Eu peguei meu primeiro trabalho com carteira assinada agora, eu sou editora de arte da JBC. Ou seja, ultimamente eu tenho almoçado e jantado mangá. Apesar de não desenhar mangá, eu tomo café, almoço, janto mangá. E eu descobri ano passado, que eu sou autista e tenho um toque especial de transtorno de personalidade antissocial. Que, assim, enfim, eu tô falando isso aqui pela primeira vez, assim, porque eu acho que existe uns mitos, né, em torno da pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial, que, tipo assim, vai sair matando todo mundo. E isso, né, por favor, gente. Eu agradeço ao cinema. O cinema fez isso, né? E porque também eu vejo muito no TikTok as pessoas falando, eu me sinto até representada, tanto na comunidade autista no TikTok, quanto na comunidade que tem outros transtornos de personalidade. Não que não seja transtorno, estou falando do antissocial, no caso. Pessoas que têm diversos transtornos de personalidade falando das suas experiências no TikTok, e eu acho importante falar, porque isso desmistifica bastante coisa.
eu passo, eu fico achando, eu boto na hashtag no TikTok, fico só olhando, falando, me sinto tão acolhida. A comunidade, é um monte de coisa, né? A comunidade TDAH, a comunidade autista. Aí, tipo, você assiste um TikTok de uma pessoa autista e fica lá, sim, acontece isso comigo também. Então, esse é o meu atual hobby. Porque é meio que estar conversando com a pessoa sem querer. Então, tem sido muito incrível para mim. Eu estou fazendo quadrinhos sobre isso e descobrindo, cada dia eu descubro uma coisa nova sobre mim mesma. Porque a gente passa tanto tempo fingindo, né? E uma coisa que você percebe enquanto pessoa autista é que, especialmente mulher autista, você passa uma vida fazendo masking, né? Que é tipo, eu vou me adequar à personalidade que cada lugar demanda de mim. Então, eu não entendia muito bem que eu fazia isso, até eu parar para perceber com terapia e médico e tal, que é tipo, nossa, qual é a minha personalidade de verdade? Porque eu acho que eu já tive umas 50 personalidades ao longo desses 36 anos. Então, agora, com 36, é que eu estou descobrindo, nossa, esse aqui sou eu mesmo. Essa aqui sou eu, essa aqui... Hã? Nunca diria que tem. 36 anos. Mais próxima dos 40. Se eu fosse uma mãe drag, na verdade, se fosse drag, eu seria mãe drag já. Não seria mais, entendeu? Eu sou o RuPaul sim. Que é o RuPaul, né? É a onipresente. Quero ser onipresente quando eu crescer. Enfim, é isso, gente. Já falei demais. Agora vou lançar um livro novo e tal. E eu espero que eu consiga compartilhar as minhas experiências, porque eu trabalho muito com quadrinho autobiográfico, de autodescoberta mesmo, e de autodescoberta tardia, né, no caso. É isso. Oi, gente, eu sou a Ingeli. Eu acho que eu vou tirar a máscara porque das unhas, se alguém precisar de leitura labial, é melhor que eu já tiro, né? Porque no meu caso eu preciso. Por isso que eu pedi pra Ana tirar a máscara, porque tava saindo abafado pra mim, mesmo com a máscara, tipo, mesmo com o microfone, eu não tava conseguindo entender. Mas então, oi, eu sou a Ingeli, eu tenho 27 anos, eu sou ilustradora, quadrinista, eu trabalho com quadrinhos desde 2018 e com ilustração, tipo, ilustração de pegar freela mesmo desde 2019, assim. Mas eu tô participando de feiras, tipo PocCon e tal, desde 2016. Eu fazia muita zine, muita publicação independente, trabalhava com prints, essas coisas. Daí, eu nunca trabalhei como CLT, não sei o que é ter na CLT. Eu trabalho estritamente como freelancer, céu de meia, assim. E... Bom, eu estou surdo-oralizada, eu faço uso de leitura labial, eu uso aparelho auditivo, eu não sou sinalizada, eu não sei Libras. Daí, eu acho que é isso, a gente vai falando das nossas vivências, experiências, assim. Eu sou bissexual também, meus pronomes são ela e dela. E eu acho que é isso, essas informações. Precisava, né? Eu quis dizer que eu era bissexual, mas todo mundo presume que todo mundo aqui, né? A gente presume, né? Estamos no palco, é todo mundo vale aqui, é isso. Sim. Oi, bom dia, boa tarde, na verdade, são 3 horas. Meu nome é Camila Paiva. Eu estou um pouco nervosa porque, assim como a Ana e, na verdade, como as meninas também, esse é o meu primeiro evento presencial. E, enfim, meus pronomes são ela, dela. Eu sou uma autora lésbica. Acho que tá meio na cara, né? Mas então, sou uma autora lésbica e recifense e PCD, enfim. E eu tenho hidrocefalia e ano passado eu fui diagnosticada com TDAH e provavelmente foi a maior alegria da minha vida. Porque eu tenho essa suspeita, tinha essa suspeita há uns 10 anos, só que nenhum neuro nunca me levou a sério e tal. Só que aí, pandemia, né, todo mundo meio que, enfim, precisou ir mais pra psiquiatra, etc, né? E aí, a minha psiquiatra meio que me ouviu pela primeira vez, amém, Senhor, e fez o teste e aí confirmou o TDAH. E eu acho engraçado que Lila estava falando, né, sobre como ela se sente acolhida pela comunidade do TikTok. E a minha suspeita, ela voltou mais forte justamente depois de ter visto alguns vídeos sobre vivência TDAH no TikTok.
E eu acho que casa muito com o tema dessa mesa, que é representatividade PCD na cultura pop. Porque, enfim, o TikTok faz parte, né, da cultura pop e as mídias sociais como um todo têm ajudado muito a desmistificar o que é viver com a deficiência, o que é viver com a neurodivergência. Então, o que antes era só restrito a livros, filmes, tal, e olhe lá, né, que é representatividade, porque eu mesma demorei mais de 20 anos para conseguir ler um personagem com deficiência, sabendo que era personagem com deficiência e que não era vilão ou que não era estigmatizado como o Corcunda Notre Dame. Mas, enfim, TikTok e outras mídias têm ajudado bastante nisso. Mas isso eu falo um pouquinho mais depois que rolar essa onda, né, de apresentações. Olá, eu sou a Paloma, meus pronomes são ela e dela. Eu sou ilustradora. Eu assino como Partes desde 2015. Eu também sou ativista pelo direito das pessoas com deficiência. Eu faço parte do coletivo feminista Ellen Keller, que é um coletivo só de mulheres com deficiência. E é isso, gente. Sagitário com ascendente em peixes. Estamos aí. É isso. Tá vendo? É isso. É isso, amiga. Acho que é isso. Vamos começar? Uma perguntinha básica para começar. O que vocês acham da representatividade de pessoas LGBTQIA+, com deficiência na mídia e na cultura pop? Quem quer falar? Quem quer falar? Pergunta fácil, né? Eu já acho. A representatividade LGBTQ já é um desastre. E esses dias eu fiquei... Esses dias não, em abril, eu nunca mais vou me esquecer disso, nunca mais vou me apaixonar por uma série assim, exceto Heartstopper. Hoje em dia eu me permiti e eu entrevistei a Alice e ela falou que ela odeia plot twist, então eu posso confiar nela. Porque eu falei, eu também odeio plot twist. E o plot twist nas histórias que é pra ser LGBT, que é sempre o gay morrer, né? Então eu estou cansada. Eu era apaixonada por Killing Eve, em especial por Villanelle, porque... Ai, gente, eu sei que é representatividade de pessoas... Eu vou resumir o nome, porque assim, eu sei que é um nome que machuca, mas a mim não machuca, né? Todo mundo pode chamar se quiser, de sociopatas. E aí, a representatividade de pessoas, né, destrambelhadas é muito horrível. A pessoa sempre está matando todo mundo. Então, assim, a Villanelle era a representatividade LGBTQ assassina de uma pessoa que provavelmente tem um transtorno de personalidade. As minhas duas tags, 3 na verdade, mas assim, vamos começar só com 2. As minhas duas principais, né, questões, que são o autismo e o transtorno de personalidade, são pessimamente representadas. Uma é sempre o vilão, a pessoa que vai destruir tudo, e quando ela começa a se redimir, como foi no caso de Villanelle, alguém mata ela. Então, assim, nossa, assim, gente, desculpa, mas já saiu em abril. Vai tomar esse spoiler aí. E aí é tipo assim, nos 4 últimos minutos as bichinhas tinham acabado de ficar juntas, a gente tava comemorando, aí sapatão junto, entendeu? Aí chega lá, faz o quê? 4 minutos pra acabar a série. A desgraçada da roteirista mata a mulher. Mas isso é que nem... Triste demais. Os dois morrem no final. É isso, então assim, a gente não tem 1 minuto de paz, entendeu? E aí, no meu caso, com os meus diagnósticos é pior ainda, porque às vezes eu vou assistir uma série que a temática é sobre pessoas autistas. Desastre, porque o cinema, não só o cinema, mas vários outros meios de comunicação só enxergam o autista de um nível de suporte, que é o nível que tem mais suporte, né? Porque assim, dentro do autismo existem vários níveis de suporte, que são o nível que as pessoas precisam, né? Do suporte de outra pessoa, mais ou menos por aí. Então tem desde o nível 1 até o nível 4, eu acho, não sei, mas as pessoas, os roteiristas só enxergam um nível, que é aquele nível, às vezes tem ausência de fala, várias coisas, então só enxergam isso e a gente nunca é representado de outra maneira.
e então é bastante frustrante. E o autista na série ou é o alvo de piada, ou é a pessoa que vai fazer alguma besteira, ou é a pessoa que sai correndo pela rua sozinha e que a pessoa que não é PCD tem que sair atrás. Nossa, que sacrifício! A pessoa não PCD está fazendo. É que nem quando vão representar preto, sabe que tem sempre assim, tipo, nossa, o preto problemático sempre tem algum branco. Ou então o preto que é bem sucedido, tipo aquelas estrelas do não sei o que lá, que a mulher é cientista. Tem o branco que vai botar lá, estrelas além do tempo, vai botar a placa para todo mundo poder usar o mesmo banheiro. Uau, para, o branco. Então, isso funciona também na representatividade PCD, é um desastre. Eu espero um dia, porque depois de Alice Oseman eu desbloqueei uma nova vontade na minha vida, que é fazer um quadrinho que vire série. Desbloqueei uma nova obsessão. Então, eu quero fazer isso e botar alguém lá. Eu quero botar uma pessoa com um transtorno de personalidade que não seja uma assassina. Eu quero botar uma pessoa autista que não seja uma pessoa que esteja um outro nível de suporte, entendeu? Que não seja a comédia, que não seja o estorvo da pessoa que não é PCD, entendeu? Porque eu estou muito cansada de ver isso. E quanto a relacionamentos LGBTQ, eu já falei de que nível, né? Eu, inclusive, já cansei quando eu vejo assim, uma série sobre duas pessoas que vão namorar, sei lá. Eu já nem assisto mais, porque só tem dois tipos. Ou é um filme pornô, praticamente, tipo Elite, porque eles acham que a gente só quer ver isso, ou é alguém vai morrer. Tipo assim, ficou feliz, vai morrer. Então, assim, eu já tô cansada. E é isso. Ok. Eu meio que esqueci já a pergunta, mas tudo bem. O que você acha da representatividade de pessoas LGBT+, com deficiência na cultura pop? Então, eu sempre fui fã de cultura pop, né? Anos 2000 arrasou, top, maravilhoso. Inclusive, se você for pegar meu Spotify, eu ainda hoje só escuto anos 2000, basicamente. Quando a gente vai falar de série, filmes e etc., não existe, né? E aí, esse foi um dos motivos de, não só eu, mas muitas pessoas que eu conheço, inclusive, possivelmente muitas pessoas aqui, terem demorado a se descobrir. Porque, assim, não é querendo dar carteirada não, mas uma coisa que eu estudei foi que para que a gente saiba a nossa identidade, para que a gente descubra a nossa identidade, é essencial que a gente se veja representado. E a gente que é LGBT não se vê representado, a gente que é PCD não se vê representado. Tem até um nível de representação, mas representatividade não tem, que é o quê? Tipo, a gente até é colocado como figurante da cena antes dos créditos, da última cena do filme antes dos créditos. Mas a gente não tem relevância na história. Isso foi assim por muito tempo. Quando não era tipo, não, eu acho que esse personagem é LGBT, mas ninguém nunca confirma, como foi com a Turf lá, né? Que, não, mas o maior mago é gay. Minha gente, vamos respeitar. Respeita a minha história, pelo amor de Deus. A gente merece representatividade com orgulho, sabe? E isso é uma coisa que, infelizmente, só tem surgido recentemente, mas pelo menos, tem surgido. Mas o LGBT, o PCD, não. O PCD, por séculos, ao longo da história, e eu não falo nem de cultura, eu falo da história social. A gente foi confinado em quartinho, a gente foi deixado para morrer, a gente foi entregue e assassinado pelos próprios pais. Hoje, as pessoas estão começando a saber da existência da gente, que, pasmem, no Brasil beira a 25% da população brasileira. Dados de 2010, hoje já deve estar bem mais. Mas, e mesmo assim, esses 25% não tem uma representação. E isso é uma coisa muito
assim, agravada pelo fato de que quando tem personagem PCD, acontece o famoso creep face, que é a gente ser interpretado por atores não PCDs, como é o caso de Atypical. E aí acaba tendo uma estereotipização ridícula e que quem pertence à comunidade diz: ei, mas eu não sou assim. Gente, pelo amor de Deus, a imagem que estão vendendo da gente não é essa. E aí, foi também por isso, por eu ser tão apaixonada por livros, que eu decidi começar a escrever. E foi por eu ser PCD e por eu ser lésbica e nunca ter lido personagem assim, que eu decidi escrever personagens como eu, PCDs e lésbicas. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho um livro lançado no lugar certo, publicado por uma editora tradicional, que é a editora Caligari. Tem um conto, que é A Essência do Amor, que inclusive nesse final de semana está gratuito na Amazon, porque eu também estou cansada de não só não me ver representada, como quando eu sou representada é com tristeza. Todo mundo sabe que tem lésbica na história, é sofrimento, é dor, é trevas, dor e sofrimento e indizível sofrimento. Então, assim, não. Gente, eu cansei, eu quero escrever sobre lésbicas felizes. Eu quero escrever finais felizes para lésbicas, para pessoas com deficiência, porque a gente também é feliz. Então, quando a gente fala de representatividade PCD, ela é praticamente nula, né? Assim, o que a gente tem hoje é insuficiente. E muitas vezes está nesse campo do estereotipado mesmo, é o exemplo de superação. E aí, quando a gente fala de PCD e LGBT, não dá para ser os dois, né? Não tem, ou é um ou outro. Então, assim, eu acho que se eu assistir 1 ou 2 filmes que contemplou essa realidade que é a minha, foi muito, porque realmente é insuficiente. Eu posso só fazer mais um comentário? É porque eu acho que isso é também porque a gente é tão invisibilizado que tem PCD que não sabe que é PCD, sabe? E principalmente quando é uma deficiência invisível. E isso é uma coisa muito marcante, sabe? Eu conheço autores PCDs que antes de me conhecer não sabiam que eram PCDs. Disseram: poxa, tu me mostrou que eu tenho uma deficiência. Não só autores, mas assim, alguns outros leitores também. E eu olho, gente, porque eu não tô aqui pra dizer: ei, você tem ou você não tem deficiência, mas é aquela coisa, a gente não tem nem o direito de se reconhecer porque a gente não se vê representado. E quando é representado é como ou piada ou vilão. Principalmente da Disney ou Game of Thrones, né? Eu pulei porque tinha caído um negócio no meu olho bem na hora que eu ia falar. Aí caiu um cisco, eu não tava chorando, só porque caiu um cisco mesmo, de fato, literalmente. Mas enfim, quando eu penso em representatividade de PCD e LGBTQIA, eu fiquei bugada, assim, eu fiquei pensando, foi tipo um ícone de carregando assim na minha testa, pensando. Não consigo lembrar de nenhum, assim, que se encaixa nessa categoria e que é bem representado, de fato, e que não seja creepface, assim. Recentemente eu assisti uma série, que é uma das únicas que eu acho que eu vi uma personagem que tinha surdez, que é Undone, que é do Prime, mas é creepface, porque ela usa implante coclear, mas a atriz mesmo, é uma animação, só que ela é feita em rotoscopia, né? E a atriz que fez a personagem, ela não é surda, ela não usa o implante coclear. Então, cai nessa coisa do creepface, assim. Então, eu não consigo lembrar. Quando eu penso nisso, assim, também no quadrinho é muito raro. Só recentemente, assim, que agora agora como trabalhando voluntária nos Amigos da Embaixada da Coreia, que eu sou coreana brasileira e aí eu pego alguns manhwas, que são os mangás coreanos, para ler, assim, e analisar alguns. Então, eu produzo conteúdos para a embaixada. Daí eu li recentemente um que eu achei bem positivo, que eu não sei se vocês viram, que é o Jun, que é da mesma autora do Grama e a Espera,
que é uma quadrinista que agora mora na França, mas ela é coreana, chama Kyung-suk Jeon-Kim. Ela é muito boa, assim, ela traz muitas coisas, entrevista e retrata esses personagens. Assim. Geralmente, os livros foram lançados aqui no Brasil, retratos sobre a Guerra da Coreia, essas coisas. Já esse, ela entrevistou uma família que tinha um filho que era autista, estava no espectro autista. E eu achei bem sensível, achei bem representado, como uma pessoa que também, eu sou irmã meu irmão caçula, ele é autista, ele tá no espectro autista, assim, ele tipo, eu tinha falado dos níveis, né, tem essa coisa de falar de funcionalidade, sei lá o que é alta funcionalidade, no caso falam do diagnóstico dele que ele é tipo nível médio a severo, assim, tá indo pro médio porque ele tá desenvolvendo a fala agora, ele vai fazer 10 anos. Mas eu achei bem parecido algumas situações, mas é um manhwa que se passa na Coreia do Sul, então tem muitas disparidades para as coisas daqui, mas tem muitas semelhanças também. E quando eu vejo filmes coreanos também, tem alguns filmes que têm uma coisa de deficiência, mas que é de um jeito que me incomoda bastante, assim, tipo Oasis, Memories of a Murder, tipo, são bons filmes, mas eles retratam pessoas com deficiência de um jeito muito brutal e de um jeito muito estranho, assim, eu fico muito mixed feelings com isso, eu fico com sentimentos muito mistos em relação a isso, então eu não consigo pensar, né, realmente, tipo, nessas duas categorias, é muito difícil. Eu lembrei, você falando, lembrei de uma série da HBO que finalmente eu vi uma representatividade PCD, na verdade, porque isso acontece, duas coisas que eu ia falar, uma é que essa coisa de não juntar comorbidades, vamos dizer assim, é muito real. Porque uma vez eu fui fazer uma reunião com uma marca, e aí o cara da marca, mesmo gay, me falou uma das coisas mais horrorosas que eu já vi um publicitário falar pra mim, né? Eu tava com um pessoal, tinha vários, a gente tava num evento, e aí era um evento específico, porque, vamos combinar, né? Pessoas brancas do Sudeste adoram categorizar. Então eles dizem assim, um nordestino preto e gay, um nordestino preto, gay com paralisia cerebral, olha ali, um cadeirante. E aí eles juntam todos nós, e aí fazem assim, olha, estão todos aqui, eu sou uma pessoa tão boa por estar juntando todos vocês, pobres, coitados. E eu tava num evento assim, que obviamente eu só percebi que era assim, depois que eu já estava no evento, né? E aí, nesse evento tinha uma rodada de empresas falando, e a gente teve reunião com uma das empresas, do hambúrguer, seu nome, e aí, Pônei Burger, e aí, esse representante da Pônei Burger falou, um dos meus amigos falou assim, que ele tem paralisia cerebral, e ele é gay, e ele falou assim, por que vocês não pegam, porque toda vez que vai ter, tipo, mês da parada e tal, aí os hambúrguer ficam tudo colorido, negócio de bandeira, né? Mas é assim, só pode ser gay branco. Ou um homem gay, só pode, enfim, não pode juntar as coisas, né? E aí, ele falou assim, meu amigo perguntou, por que não podia ser uma pessoa PCD gay? Aí o cara falou assim, porque a gente só tem dinheiro pra uma causa por vez. E aí ficamos todos paralisados, a gente tinha um grupo no WhatsApp, e aí a gente mandou mensagem falando, eu realmente ouvi isso. Ele falar que a gente só tinha dinheiro para uma causa por vez. Não tinha verba para uma pessoa que é PCD negra e gay. É muita causa junto. E a regra é essa, né? Não é essa? E aí eles pensam assim. E a outra coisa, na verdade, é uma coisa boa, apesar de ter deixado todo mundo triste com o Pônei Burger agora, é que tem uma série na HBO que é sobre universitárias, eu esqueci o nome, que faz uma coisa muito diferente do que eu costumo ver, que é uma pessoa negra, cadeirante, e o fato, ela aparece nas cenas, ela é negra, cadeirante e lésbica. E ela aparece nas cenas não pelo fato dela ser negra, cadeirante e lésbica, só porque ela está, tipo, ela é universitária, então ela está pegando todo mundo, ela está contando as histórias para as amigas e tal. Então, eu acho isso massa, porque a gente, especialmente pessoas negras, toda vez que vai ser representado, você falou da questão do sofrimento, os livros, você chega numa livraria para ver livros de autores negros, é tudo sobre escravidão. Só deixa a gente escrever sobre escravidão, desenhar sobre escravidão, a história da escravidão, tudo só tem escravidão. Então eu quero escrever sobre pessoas negras fazendo um cuscuz, entendeu? Então, é isso. Não, e você falou sobre essa questão do publicitário.
questão de chamar, assim, às vezes pessoas com deficiência, questão de chamar pessoas com deficiência. Eu já vi muita palestra, muita live sobre pessoas, no caso com autismo, mas pode também ser outras deficiências, que chamam a mãe da pessoa, que chamou a mãe da pessoa. E normalmente é a mãe, porque a gente vive em um sistema extremamente machista. Normalmente é a mãe, porque a gente vive em um sistema muito patriarcal, machista, que o pai foi com Deus, né? Não existe o pai, né? Esse requisito a gente não faz. Que daí a gente tem essa questão muito do cuidar da pessoa com deficiência, né? A mãe, ela sente a necessidade, não, a minha criança nasceu com deficiência, ela não pode fazer nada, ela só vai para a escolinha inclusiva, né? Que inclusive o nosso desministro da educação teve esse olhar brilhante, né? De assim, não, você não pode colocar em uma escola convencional. Não existe, por exemplo, a possibilidade de fazer intérprete de Libras em uma escola convencional, a possibilidade de fazer sistemas educacionais diferentes que englobam todas as pessoas, muito mais flexíveis para incluir pessoas com alguma deficiência ou algum transtorno de aprendizagem. E, assim, essas famílias, elas cresceram ouvindo isso, ouvindo que pessoa com deficiência não pode, que é todo um bando de pessoa coitadinha, e vai a mãe, porque é a mãe que cuida mais. Eu acho que tudo isso que a gente está falando, vocês não têm eu não sei se vocês têm deficiência ou não, mas quem não tiver aí no palco não tem a dimensão do quanto isso causa para nós. Porque eu olho para essas coisas e sinto que o meu trabalho está sendo desvalorizado. Eu sinto que é como se eles estivessem me chamando como se eu não fosse boa o suficiente, apenas por eu ter autismo. E, cara, eu acho que, assim, essas pessoas, elas precisavam aprender com o meu conteúdo. Eu sou digital influencer, eu tenho a Nerd PCD, eu tenho, assim, um Instagram muito padronizado em relação às outras pessoas, né? O resultado tá muito legal. E essas pessoas, elas chegam pra mim e falam: mas você tem autismo leve, não tem? Por que você não aprende que, ao invés de você falar isso, por que você não aprende, por exemplo, puxa, olha, legal, ela é uma prova de que as pessoas autistas conseguem fazer as coisas, elas só fazem de uma maneira diferente, elas têm dificuldades diferentes, vantagens diferentes, mas não, a pessoa era muito fechada a esse pensamento que a gente chama de capacitista, né, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. E daí assim, é muito horrível você chegar e falar: não, você é autista boa, né, autista de grau 1, e você que tem algum grau mais elevado, que nem é o mais novo da Eng, não, você é a pessoa autista que não consegue fazer nada. E daí, muito bullying na escola, muito preconceito que eu sofri, porque eu vou dar um exemplo. Eu posso chegar para uma pessoa e falar: a sua camiseta tá feia. E daí a pessoa, ela interpretar: nossa, a Ana é grossa, a Ana é chata. Quando na verdade eu estava fazendo isso com a intenção: nossa, se eu falar que a camiseta tá feia, pode ser que a pessoa interprete como: obrigada,
obrigada pela dica de melhora de moda, né? Mas tem isso, é verdade. Tem, às vezes... É verdade. Não, eu penso 70 mil vezes nas coisas antes de falar, mas eu também sofro de o que eu chamo de vergonha retroativa. Porque eu passei muito tempo da minha vida fingindo que eu não tinha nada, né? Eu sabia que tinha uma coisa diferente. Porque porque tem muitas pessoas que eu conheço que são autistas que se fecham, né? Quando estão em situações muito tensas, na verdade eu fico over. E quanto mais over, mais desesperada e mais... Porque, na verdade, dentro de mim eu tô assim, eu quero ir embora daqui agora, pelo amor de Deus, me tira daqui. E aí, só que aí ao invés de me fechar, eu fico, vamos lá. Quando eu chego em casa eu vou dormir, porque eu praticamente desmaio. Mas, então eu sofro de vergonha retroativa. Coisa do tipo, eu estar falando com pessoas do meu, de trabalho, sabe? E aí eu tá muito nervosa. E aí a gente começa a ter uma conversa sobre pijamas. E aí depois eu percebo que é tipo um dos caras que é dono da Wacom, entendeu? E aí eu tava falando sobre pijamas com o cara que é tipo um dos donos da Wacom. Chega, tirei meu colar aqui sem querer. E aí, essas coisas, aí depois quando chega assim 2 horas depois eu falo, eu tava falando sobre cocô com tipo, a minha chefe. Entendeu? Então eu sofro de vergonha retroativa. Mas assim, hoje em dia eu já sei, então todas as coisas que eu penso em falar para as pessoas, eu fico assim. Tá tudo ali na minha cabeça aqui, mas eu não tô falando. Aí quando eu fico exausta de evitar falar, aí eu vou pra casa. Basicamente. Gente, eu não sei se vocês quiserem não acabar com o assunto, mas abrir para perguntas agora, para quem quiser. Podem perguntar. Só vou pedir... isso, tira a máscara por causa da linha. Boa tarde a todos. Máscara o dia inteiro. Eu sou o Galgo e queria fazer uma pergunta para a banca, que a gente está falando sobre representatividade, né? E vocês acreditam que o maior problema de não existir essa representatividade é por conta do capitalismo? Porque, afinal de contas, ele trata as pessoas PCDs na margem da sociedade como se elas não fossem úteis, né? E tantas cidades não são feitas pensadas em ter acessos para as pessoas PCDs. O próprio palco hoje que vocês estão não tem acessibilidade para pessoas PCDs. Então, vocês acreditam que a gente conseguir chegar numa sociedade mais igual, a gente não teria que destruir a estrutura, que é a estrutura do capitalismo, que exclui essas pessoas, não apenas PCDs, mas pessoas negras, pessoas indígenas, que jogam eles para as margens como se não fossem nada? Eu acho que as pessoas confundem muito uma pessoa doente com uma pessoa com deficiência. Quando você está doente, você está com febre, por favor, você não pode trabalhar. Agora, uma pessoa com deficiência, ela por exemplo, ela é uma cadeirante que vive bem na cadeira de rodas, né? Pode fazer dancinha no TikTok, pode trabalhar, pode fazer tudo. E eu acho que o capitalismo, ele tem essa ideia muito confundida. Quando a gente vê uma sociedade que quer ou obscurar para ter uma força de trabalho apta, ou então, ou literalmente nos eliminar, né? Porque, querendo ou não, essa falta de acessibilidade é uma maneira de tirar a existência de pessoas com deficiência. Então, eu adorei essa pergunta, obrigada mesmo, porque assim, de novo, eu estudo bastante sobre identidade, pós-graduação é isso, né? E aí, tem uma coisa muito marcante que eu li, que é a identidade, ela é baseada no poder. Então, assim, quem está no poder diz o que é identidade e o que é diferença. E aí o que é diferença acaba, tipo, é uma identidade própria, mas acaba nem sabendo que tem o poder de ser identidade. E aí, no mundo da gente, essa identidade e essa diferença são pautadas no quê? No poder econômico.
construído pela estrutura capitalista, capacitista, machista e, enfim, né, tantas outras coisas. E, assim, também tem a questão de que, por muito tempo, a gente que é PCD, a gente foi olhado só como uma questão médica. Em algumas épocas históricas, até uma questão médica a ser resolvida. Então, as pessoas olham muito para a incapacidade da gente, ao invés de olhar, tipo, a gente está numa sociedade capitalista, vamos pensar como capitalista. Pô, essa pessoa existe, esse grupo social existe, então por que não promover conteúdo para a gente até lucrar em cima dessa pessoa que sente falta de representatividade? Só que o povo é tão burro que nem isso faz, sabe? Só deixa a gente socado mesmo, como era com LGBT, que, não, vamos deixar socado no armário. Aí agora vem que LGBT está ascendendo socialmente, aí tá tipo, não, vamos tirar o dinheiro das gays. Só que, tipo, é uma coisa muito... Gente, só deixa a gente ser a gente, só deixa a gente saber quem a gente é, porque a gente tem esse direito. Todo mundo tem. Exatamente. Eu acho que o que ocorre frequentemente no capitalismo é um esvaziamento da pauta. Quando o movimento social ele consegue construir uma história, uma luta, e chega num ponto que não dá mais para negar que, por exemplo, essas estruturas opressoras, elas existem. Racismo existe, LGBTQIA-fobia existe, capacitismo existe, e chega num ponto que essa luta fica tão expressiva que o capitalismo ele se adapta e coopta essas lutas de forma que se torna mais um nicho a ser explorado. E aí eu acho que tem essa questão do mercado de trabalho, né, que por mais que tenha, por exemplo, algumas empresas elas contratam pessoas PCD, só que muitas vezes essas pessoas que são contratadas por essas empresas, elas não têm cargos que pessoas não PCD teriam, assim, elas não têm possibilidade de crescer na carreira sendo PCD, eles sempre colocam em cargos que elas estão em lugares subalternos, então isso constrói uma narrativa. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que a inclusão então é inserir o PCD no mercado de trabalho de forma que ele seja igualmente explorado? E aí fica essa questão, assim, como podemos fazer grana, então, em cima de PCDs? A gente lança uma cadeira de rodas com nitro, assim? É isso? Do nada? É isso que vocês querem? Um aparelho de tipo conectividade Bluetooth? Mentira, eu já tenho. Mas, viva a tecnologia, é bom demais. Eu não tenho, se alguém quiser me dar, é muito caro. Mas eu acho que o capitalismo, ele esvazia as pautas. Eu não diria que ele é o cerne de tudo, mas ele colabora bastante para o problema persista e reforça estruturas. Mas eu acho que o capacitismo tem várias questões que tornam ele tão forte, né, na sociedade ocidental. Mas eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer. Eu acho que quanto mais a pauta ela é famosa, mais o capitalismo se apropria. A gente vê isso, por exemplo, agora a gente está no mês do orgulho, tem um monte de marca que está assim, falando um monte de LGBT+. Novembro Negro, todo mundo consegue trabalho. Inclusive, gente, a Disney está falando sobre orgulho de LGBT+, falando que ela é uma empresa super inclusiva. Depois de 1 milhão de polêmicas, tá lá falando que é inclusiva. E daí, assim, quem que são as pessoas LGBT+, que são incluídas? Eu que sou assexual, que é uma pauta muito pouco visualizada, eu não sinto. Né? Mês do orgulho, pra mim, é uma tristeza. Na pra verdade. bissexual já é meio uma tristeza, porque, tipo, Não, ninguém sexual acredita já é. muito na bissexualidade, assim. Cansei de ver, tipo, tem certeza que você não é hétero? Aí você vai... Aí você vai namorar uma mulher, tem certeza que você não é gay? Já aconteceu comigo. Eu vivenciei essas duas coisas. Eu namorei uma mulher, depois namorei um homem. É isso. Enfim, aí eu tenho uma pergunta. Todo mundo sabe que junho é o mês do orgulho, mas vocês sabiam que dezembro é o mês da pessoa com deficiência? Eu sabia. Dezembro tem 2 meses. Dezembro e setembro.
né? Esse é o- Aí, sei lá, eu não sei nada não sei que tá aqui. Dezembro, eu só conheço o Dezembro Vermelho, que é da AIDS. Gente, eu não... eu só, Setembro Amarelo é da saúde mental. só queria adicionar uma coisa ao que você estava falando. Sobre ocupar cargos de... enfim, de chefia, de autoridade, sei lá. Quando eu cheguei nesse meu trabalho, porque assim, eu trabalhava como freela há 5 anos, e aí apareceu essa vaga que eu achei, pô, ser editora de arte numa empresa que trabalha com quadrinhos ia ser muito legal. Até porque ela faz parte da Companhia das Letras e eu seria um funcionário oficial da Companhia das Letras. E aí chegou. E aí quando eu fui fazer entrevista de trabalho, assim, eu tenho 5 anos de freelancer, eu conheço o lado maravilhoso de ser freelancer e conheço o fundo do poço, eu não tenho mais medo de nada, entendeu? Você já chegou naquele mês de freelancer que você não recebeu de ninguém, porque você tem, sei lá, 20 mil reais para receber, mas só daqui a 90 dias úteis? Eu já cheguei nesse lugar e eu não tenho mais medo de nada, gente, porque assim, já cheguei em todas as fases, as muito boas e as horríveis. Então, quando eu cheguei na entrevista de trabalho, eu falei assim, eu vou chegar nessa entrevista de trabalho, eu vou ser o mais sincero que eu puder, porque eu não vou fingir nada pra ninguém, eu não vou chegar. Eu sentei e falei, olha, então, eu sou autista, eu tenho problemas porque eu não sei muito lidar com a autoridade, não entendo o conceito de autoridade. Desde criança, tipo, eu pensava, mas todo mundo faz cocô, por que eu vou respeitar uma pessoa mais do que a outra? Tem que respeitar todo mundo igual, não era assim? Por que que fulano você maltrata e Beltrano você trata como se fosse Deus? Eu pensava assim quando eu era criança e não mudou muito. Então, vide eu falar de coisas... Eu estava sendo entrevistada pela minha chefe, eu não sabia e que ela ia ser minha chefe, que ela, tipo... E eu falava coisas do tipo... quando a gente for cantar no karaokê, eu sei cantar Under Pressure. E aí, hoje em dia, inclusive, ela me chama de Fred. E ela disse que ela vai ser David Bowie e eu vou ser Freddie Mercury. Ainda bem que ela aceitou também. Mas eu falei, então eu tenho problema de reconhecer a autoridade e tenho problemas... assim, eu vou falar... Se você me perguntar, é porque você está querendo ouvir, porque eu não senti, eu vou te dizer. Então, aí, normalmente, você passa por situações que as pessoas começam a perguntar coisas pra você, especialmente se você é negro, você vira a negropédia do local, né? Pra algumas pessoas, não pra todo mundo, porque tem umas pessoas que não fazem isso, mas tem umas pessoas que fazem. Eu já encaro assim, vou falar, gente, vou falar. Eu tava ainda na minha seleção, e aí eu cheguei no lugar e falei... antes desse processo, eu falei para o pessoal, eu não vou fazer teste não, gente. Vocês iam me botar teste, vocês me chamaram aqui já, depois de 2 horas de entrevista. Para que eu vou fazer teste? Vocês não querem ficar comigo? Se vocês não quiserem... vocês já viram meu currículo, já me entrevistaram 2 horas. Aí eu já vim aqui, a gente está 2 horas conversando. Eu não vou fazer teste não. Aí, a tua chefe virou e falou, traz a ficha de contratação dela, por favor. Aí foi assim. E aí, assim, hoje em dia, eles encaram, tipo, numa boa. Eu falo, olha, eu até entendo, sabe quando você faz as palavras de duplo sentido? Às vezes eu fico assim, que eu não entendo. E aí a pessoa tem que ser, Leandro, meu marido ali, às vezes tem que ser literal, porque ele tem uma poker face, sabe? E às vezes ele tá falando uma coisa, eu fico, você tá falando sério? Você tá falando sério? A cara que ele faz pra falar alguma coisa que ele tá chateado é a mesma cara que ele faz pra fazer uma piada. Então, assim, não tenho ideia do que está acontecendo ali. E aí, no meu trabalho, isso foi muito legal, porque eu falei, então, eu sou uma editora autista, sou editora de arte autista, eu não entendo, assim, meio essas nuances, não entendo muitas nuances do que vocês estão falando, eu até fingia que entendia, mas hoje em dia eu não fingo mais nada. E se você me perguntar, você vai ouvir. E, assim, eu sei que você é meu chefe, mas eventualmente eu vou dizer pra você que eu tô comendo pastel, porque... eu falei, cansei de falar para meu chefe, então, agora você me dá licença que eu vou comer meu pastel aqui. E eles todos acham tranquilo, de boa. Porque eu já cheguei falando assim, eu não vou mais fingir, entendeu? Se eu tiver num dia que eu mal consigo lidar com as pessoas, eu não vou sair para poder lidar com as pessoas. Isso foi uma das grandes coisas boas de descobrir, de ter meu diagnóstico, porque hoje em dia as pessoas finalmente entendem. Não é que ela é totalmente antissocial, eu até sou, mas tem dias que eu simplesmente não quero lidar com pessoas.
eu mal abro a boca, eu fico lá com meus gatos. E hoje em dia, finalmente, as pessoas respeitam isso, sabe? Enfim. Demorou para ocupar uma posição de chefia no espaço editorial, mas, sinceramente, eu sempre soube que eu tinha essa capacidade porque eu ficava gerenciando os trabalhos dos meus amigos. E eu cheguei no meu trabalho e falei, ó, então eu sei que eu sei fazer, se vocês quiserem me contratar, eu tô aí. Se não quiser, o fundo do poço eu já conheço, então eu vou estar tudo bem. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Tá. Eu acho que é importante também a gente entender quão é importante essa representatividade para pessoas que não são PCD ou LGBT, porque eu acho não só para as pessoas em geral, mas como uma forma para a sociedade mesmo, entender. Eu aprendi muito sobre Eu aprendi muito sobre o transtorno borderline assistindo Crazy Ex-Girlfriend. Adorei, gente. As pessoas falam que é uma das melhores representações do transtorno, e eu sinto que eu consegui conviver muito bem com amigos borderlines que eu tinha depois dessa série. Então eu acho muito, muito legal, muito didático isso. Tem outras séries que fazem isso, né? Eu acho que o Pose também, para questões LGBT+, Atypical para questões PCDs, por mais que a galera tenha criticado. Eu acho que é um ponto negativo que fez de Atypical, mas eu confesso que eu me identifiquei demais com o Sam, né? Tenho essas dubiedades, essas discordâncias, mas eu me identifiquei demais com o Sam Gardner, enfim. Eu acho muito legal notar os efeitos de diferença, que para nós acaba sendo um alívio, né, da pessoa finalmente conseguir entender, e para vocês que não têm deficiência, ou se vocês têm, né, fica para nós também, que vocês conseguem também entender nossas pautas, né, entender nosso funcionamento cerebral. Então, gente, porque eu achei que também que a gente ia conversar um pouco sobre porque no caso de diagnóstico tardio, você descobre que é uma outra pessoa do dia pra noite, né? Sim. Tipo, olá, eu tô aqui, eu acho que eu sou igual a todo mundo, de repente, opa, não. E aí, você, além de ter essa reação de estar tudo explicado, você também tem a reação de tipo, eu passei por vários estágios, não sei você, mas tipo, o estágio do uau, finalmente, yes, finalmente, tá tudo explicado. E o estágio do, não, pera, essa não sou eu. Ainda mais, gente, a quantidade de diagnóstico que essa boneca tem, assim, é grande. É grande. Eu também. Coisa, assim, meu currículo de diagnósticos é assim, PhD em diagnósticos. E aí eu tive que ir assentando, até porque tem coisas que você vai falar, tipo, TDAH você ouve dos psiquiatras. Tá na moda porque as pessoas gostam de receitar remédio e ganham dinheiro com comissão. Eu ouvi isso de um psiquiatra. Você ouve, para quem é autista, todo mundo é um pouco autista. Você olha no olho, você não pode ser autista, você olha no olho. Você tá aqui conversando comigo, você tem boa dicção, você não pode ser autista. E aí, os outros eu nem falo mais. Porque tem um negócio que eu descobri depois de fazer os testes, que chama superdotação, que simplesmente eu não comento, porque você fala assim, eu tenho superdotação, o povo olha pra você e fala, que presunçosa, se acha, não, sou um diagnóstico, é um negócio lá, é um tipo de, sei lá, não sei se é CID, não sei, mas eu sei que é um diagnóstico. E eu não falo mais sobre isso porque eu fico com preguiça mesmo, sabe? Das pessoas começarem a achar, nossa, minha filha... Não significa coisa muito boa, não, na verdade. Significa que você vai ser o seu pior crítico do universo, porque nunca vai estar nada bom, nunca que você faz vai estar nada bom em nenhum aspecto da sua vida. Inclusive, quando eu ilustro os livros, que as pessoas falam,
você tem problema com crítica? Eu falei, não, porque nenhuma crítica vai ser pior do que a que eu faço para mim mesma. Então, nenhuma pessoa vai ser tão cruel comigo do que eu. Então, isso faz parte da superdotação. E o antissocial, o transtorno antissocial também. Eu estou falando pela primeira vez aqui, porque eu já tive situações que eu falei com uma psicóloga e ela foi se afastando assim. Tipo, porque pra mim, assim, eu só queria saber, não é uma questão de tipo, nossa, eu tô com medo, eu só queria saber. Não, eu fiquei conversando e observando outras pessoas que têm isso, e é muito parecido, tudo muito parecido. E aí, ao invés da psicóloga falar, então, você pode ir numa pessoa especializada, ela ficava, mas você tem certeza que não é só um trauma de infância? E vai, tipo, então, você tem que passar por essa barreira, né, de tipo, os médicos que deveriam te diagnosticar, que deveriam te dar suporte, apoio, são as primeiras pessoas a negligenciar e a fingir que não existe. E quanto mais, eu fico imaginando os pobres dos psicopatas. Porque a pessoa chega lá, e fala, então, eu tive um trauma de infância e eu acho que desenvolveu para isso daqui. E aí a pessoa vai se levantando e vai embora e abre o TikTok e fala, eu acabei de falar com um psicopata. Porque agora tem isso, né? O povo faz isso com a gente. Você sai da estação, minha filha, o número de médicos que tem TikTok, que fala das comorbidades dos outros para ganhar like. Então, você tem que ter medo disso. De você virar um viral do TikTok. Então, eu falo muito pouco sobre essas coisas. Hoje em dia eu tô até falando mais. Porque eu também cansei e eu acho que as pessoas, assim como eu me identifico com pessoas no TikTok, eu espero que outras pessoas comecem a se identificar, né? Mas eu não sei você, mas eu tô muito cansada dos médicos, no geral. Eu achei finalmente alguns bons, mas no geral... Eu? Então, médico é cansativo pra caramba, porque são os primeiros, como tu disseste, né, serem capacitistas com a gente. Tipo, eu tenho hidrocefalia desde que eu nasci. É uma doença, deficiência, então eu sempre tive acompanhamento de neuro, sempre. Tipo, desde antes de nascer eu tenho acompanhamento de neuro. E com, sei lá, 14, 15 anos, eu comecei a suspeitar sobre TDAH. E aí eu comentava com a minha neuropediatra. Não, mas eu acho que isso não é importante se observar, não. Eu acho que isso não tem, não. Essa impressão, tá bom. Também não tinha tanto apoio nessa questão, né? Em casa e tal. Então, assim, sempre foi, não, Camila, tem tantas outras coisas, vamos deixar isso aí não precisa ter nossa atenção, não. Aí tá. Aí, fase adulta, mudei o neuro, mesma coisa. Foi só em 2020 que eu consegui diagnóstico para TDAH. E, assim, eu passei por muita coisa, sabe? Mas, assim... superei também muita coisa e eu não quero ser, meu Deus, Camila, PCD, TDAH, exemplo de superação, não. Mas é aquela coisa de, tipo, eu nem me conhecia, mas eu consegui ultrapassar várias coisas que o povo dizia, tipo, tu não vai conseguir não. Inclusive, o médico, tipo, quando a minha mãe ainda estava grávida, né, tal, falou, então, ela não vai passar dos 2 anos de vida não, nem aconselho tu ter. Eu tô com 26 anos, tenho livro publicado, tô aqui, vim de Recife para São Paulo para PocCon. Então, assim, meio que citando Ana Clara Muniz, chupa doutor. Então, a minha experiência é um pouco diferente do resto, porque eu sou diagnosticada desde 6 anos de idade. Eu sou um caso que eu olho para muitas outras pessoas e eu penso, cara, é um caso que deveria ficar assim. Porque o meu médico, ele sempre me incentivou, sempre estava aí. Só que quando eu fui pesquisar sobre outros transtornos e me informar, porque eu acho importante isso, né, para você não ter o preconceito, cara, é um negócio, assim, como os doutores falam disso,
assustador, né? Eles falam como se a pessoa... Eles só ficam citando milhões de transtornos como se a pessoa não tivesse um carisma, não tivesse um sorriso, não tivesse um abraço. Gente, nem que é isso? Ah, tá bom, desculpa, vai. Oi, eu sou Isabelle. Eu queria perguntar para a banca o que vocês acham que é o motivo de tantas personagens LGBT serem assassinadas, né, em filmes e séries. Tem até um termo para isso, né, que chama Enterre Seus Gays, e afeta principalmente mulheres. Então eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, se é por acharem que a gente é mais dispensável, o que é? Eu acho... Pode falar. Então, voltando para aquela questão da identidade, já foi meio que falado por alto aqui, mas a gente nunca tem só uma identidade e, pelo amor de Deus, eu não estou falando de transtorno social, de personalidade, nem nada, mas assim, a gente é formado por várias coisas diferentes. Eu sou mulher, eu sou lésbica, eu sou branca, eu sou nordestina, eu sou neurodivergente, eu sou várias coisas. Eu não sou só uma coisa. E todas essas coisas que eu citei acaba sendo minoria. A minoria assusta. A minoria, quando tem noção do seu poder, assusta quem está no poder. Então, quem está no poder, quem comanda há séculos, milênios, o mundo inteiro, quer dizer, tipo, ó, tu não tem tanta força quanto tu pensa, tu não tem tanta força quanto a gente ainda pode te matar, mesmo que simbolicamente. E é por isso que é tão importante a gente estar aqui e ter cada vez mais obras de arte representativa, seja LGBT, seja PCD, seja de qualquer minoria, para que as interseccionalidades, né, essas comunhões, basicamente, de identidade, elas sejam notadas e a gente se sinta cada vez mais seguro de quem a gente é e empoderado até. Eu acho que isso vem muito de um preconceito um pouco consequência, assim, que eu lembro muito da série da Buffy, que tinha um casal lésbico. Eu vou falar spoiler de Buffy, tá? Sim, eu amo. E tinha um casal lésbico que era a Willow e a Tara. Primeiro que a Willow, gente, ela é claramente bissexual. E eles esqueceram de que bi existe. Começa por aí. E segundo, que quando a Willow e a Tara começam a ter uma relação mais forte, a Tara morre. Então eu acho que é uma questão de eliminação mesmo das pessoas LGBT+, que as pessoas não querem ver um mínimo relacionamento. E ficam achando que isso é pecado, que isso é ruim. A mesma coisa aconteceu agora naquele seriado Casa da Coruja. De novo, spoiler, tá bom? Que eu assisti. A gente veio pra saber pra dar spoiler, na verdade. Pois bem, né? Que daí tinha aquela... Eu não lembro o nome, mas era de uma mina bi com uma mina lésbica. A Luz com a... Eu não lembro o nome da menina. E eles iam explorar mais, a produção ia explorar mais o relacionamento das duas na segunda temporada, na terceira temporada. A Disney veio e cortou. E vai ficar com 3 episódios curtíssimos. E foi um rolê, muita confusão. Acho que a Dana Plato, acho que é o nome dela, ela tentou reviver a série. E na verdade nem avisaram pra ela, enfim, foi uma confusão enorme, eu acho que ela ficou chateada. Então eu acho que é muito disso. Das pessoas terem um limite em relação a questões LGBT+. Tem até um seriado da Supergirl que critica isso, né?
que tem um pai que ele até vai no casamento, nas bodas de casamento da filha, acho que não era, eu não sei se, eu acho que era casamento, não sei, acho que não era casamento, era uma festa pré-casamento, alguma coisa assim, da filha. Ele tinha um monte de rolês com ela, porque a menina era lésbica. Ele saiu da festa quando ela, pasmem, beijou a noiva. A noiva não, enfim, era noiva, só que não era uma festa, só que não era um casamento em si, era uma festa mesmo. E eu acho que é muito isso, né? As pessoas se afastam muito quando tem uma máxima LGBT+, os casais héteros, não tem isso, não. Eu não vi. Tem um monte de hétero pra escrever na série também. Quem está ocupando esses espaços de roteiro, de filmagem, quem tá, é mais um sintoma de como eles estão vendo a gente, né? De quem está nesse lugar mesmo de relevância. Exatamente. Eu acho que o grande problema não é... O grande problema dentro da representação, na verdade, é a gente não estar inserido no processo de produção. Sabe? Não é só, não tá no elenco, não tá no processo de produção. Por isso que sai tanto erro, por isso que sai tanta ofensa a gente, porque não tem um amiguinho para avisar, sabe? E isso é uma coisa problemática. Eu tive uma professora que ela já me perguntou por que tantas minorias têm a sua pauta visibilizada e a PCD não. Eu realmente não soube responder, infelizmente não soube responder, eu ainda não sei. Porque, pelo amor de Deus, a gente existe, a gente merece ter as nossas lutas vistas, sabe? E também não representadas, não demonstradas como eu não vou me envolver com fulano, eu até gosto de fulano, mas ele tem uma deficiência, então descarta, como algumas séries tipo The Good Doctor fazem. Sabe, é uma coisa bem... Inclusive, agora que eu tô percebendo que esse ator, ele faz umas séries que gostam de estereotipar a pessoa com deficiência, né? O ator de The Good Doctor. Exatamente, porque ele fez The Good Doctor e fez Bates Motel. Aí você pega, tipo, caramba, a gente tá em 2022 e ainda é comum uma postura do século, sei lá, 18, 17, 19, 3. Porque não é possível. Percebo que tem uma grande dificuldade de estabelecer narrativas que pessoas com deficiência são apenas retratadas como qualquer outra pessoa, com conflitos, com personalidade própria, porque às vezes eles criam personagem com deficiência, mas parece que a personalidade gira em torno disso. Como se toda pessoa com deficiência X, fosse agir do jeito Y, sempre, tudo igual. Não, eu acho que dá para criar narrativas densas e complexas e que não sejam só a temática do filme, do quadrinho, enfim, do livro, seja a deficiência da pessoa. Porque eu tenho muito essa questão, assim, tipo, de perceber que falta representatividade até de filmes e mídias que retratem a gente, retratem as deficiências de um jeito bacana, mas que retratem os personagens de um jeito profundo. Falta profundidade nesses personagens, falta essas intersecções que vocês falaram, de tipo enxergar as pessoas só como categorias. Esvazia sua narrativa. Se você cria, você trabalha com algum tipo de mídia e você está construindo um personagem, você tem que pensar que você está construindo uma pessoa, por mais que seja fictícia ou não. Ela tem seus medos, ela tem seus anseios, seus desejos, e como você pode criar histórias que são totalmente cotidianas e que não giram em torno disso, assim, que eu percebo que tem muito essa questão de gente que não tem deficiência, ela fica perdida, ela não conhece ninguém e ela às vezes se baseia em estereótipos já feitos, sendo que tipo, eu acho que falta muito isso, de retratar esses personagens como se fossem qualquer outro outro, com seus próprios conflitos, suas próprias questões. E acho que eu tenho que trabalhar no meu quadrinho, assim, quando eu estabeleço meus quadrinhos, assim, eu penso na narrativa. Tem alguns personagens que têm deficiência
acho que as pessoas nem notam, assim, que essa deficiência. Tipo, do nada parece uma que tem uma perna, que é uma narrativa meio distópica, assim, que eu fiz numa antologia de Akira, então é meio distópico, mas ela tem uma perna ciborgue, assim, a outra tem, tipo, um braço biônico, a outra tem um implante coclear. As 3 pessoas de deficiência. O que elas fazem? Elas jogam patins e batem no cara lá. É isso. A história é essa, assim. A história não é a deficiência delas, é o rolezinho delas. É isso. Eu acho que você tem que pensar isso só como uma outra ficha. Tipo, a pessoa é brava, a pessoa é surda, a pessoa sei lá o que é. É uma personalidade, é uma coisa da construção. Quando eu tô fazendo um roteiro de uma seriada de animação, que vai ser um remake dos anos 80, chamado Os Pequeninos. Inclusive, eu até posto um pouco do processo do roteiro lá no @AnaFerarte, que é o meu perfil de arte, perfil um pouco de trabalho. Eu tô fazendo uma personagem que ela é autista e que eu quero fazer eu quero fazer, assim, muito baseado um pouco na minha vida. Eu quero fazer uma personagem que não seja uma série sobre o autismo, que seja uma série sobre pessoas pequenininhas que caem na palma da nossa mão. E é isso. E a grande dificuldade que eu encontrei é encontrar referências de personagens autistas na animação que, assim como na minha série, não sejam assim, só sobre autismo. Que parece que assim, o personagem autista, pelo menos nos desenhos animados, ele só está lá para informar sobre o autismo, que é o caso da Júlia, de Vida Sésamo, é o caso do André, de Turma da Mônica. É uma boa representatividade, acaba sendo um pouco bem informativa, né, como a gente já discutiu, mas são personagens que faltam profundidade, que faltam a gente viver em outras aventuras. Eu espero que saia uma boa representatividade, principalmente porque eu tenho também uma dificuldade é uma questão do hiperfoco, né? A vida do autista, ela gira em torno do hiperfoco. Você não consegue chegar mais nada. Então, como o meu hiperfoco é em autismo, a minha vida gira em torno do autismo. Mas assim, eu sempre provo que eu consigo trabalhar, que eu consigo estudar, que eu consigo, independente da sua autista ou não. Então, eu acho que eu sou uma boa representatividade autista. E eu acho que eu tenho um pouco dessa dificuldade, e essa dificuldade se aprimora bastante porque não tem série, não tem filme, não tem nada principalmente no formato de desenho animado, que se encontra assim, personagens realmente profundos que tenham que a vida não gira em torno do autismo. A única personagem que eu encontrei assim foi a Entrapta, de She-Ra, que foi confirmado só depois que ela é uma personagem autista e que, por questões de roteiro, ela não foi tão boa assim para eu me basear, e por questões assim, por outras questões, né? E, assim, fica tendo poucas opções, né? O que tem que funcionar, senão você se vira nos 30, sem referência nenhuma, vai com Deus mesmo. Agora. Vai ter que encerrar um pouco. Então, é isso. Desculpa, só para agradecer, porque ela já estava ali, tadinha, a bichinha suando. E obrigada, todo mundo. E é isso.